Pronto. Olá, pessoal. Começamos aqui mais uma entrevista na Semana do Economista, que no dia 13 é o Dia Nacional do Economista. Escolhemos aqui Nassif, que é um grande economista da nossa faculdade, a UF. André Nassif. André Nassif. Boa tarde, Nassif. Tudo bom? Bem. Para quem ainda não conhece o Nassif, o André Nassif, ele é graduado e mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele também é pós-graduado em Economia Industrial e da Tecnologia pela UFRJ e também é pós-graduado em Desenvolvimento, Planejamento e Políticas Públicas pela CEPAL. E, para completar, ele é doutor em Economia pela UFRJ. Ele é economista, ele também é aposentado pelo BNDES, foi professor em diversas faculdades, entre elas FGV e DEMEC. Atuou no Banco do Brasil e no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MIDIC. Atualmente é professor dedicado da disciplina de Ciências Econômicas aqui na UF. É um prazer tê-lo, André, aqui conosco. E espero que você goste da nossa conversa. A primeira pergunta que tenho que perguntar para você é: quando e como você decidiu ser economista? O que ocorre é que os alunos, em geral, entram na faculdade de economia sem saber exatamente em que seara está se envolvendo. Muita gente vai fazer economia, basicamente, eu vou fazer economia porque eu quero depois trabalhar numa empresa, ou ganhar dinheiro, ou aplicar na bolsa. Ou então, eu não sei exatamente, né, o que fazer, então eu vou estudar economia. E muita gente confunde, né, economia com administração de empresa, não é a mesma coisa. Eu me lembro que eu acho que não sei se não me engano era o Fábio Herber, né, que costumava dizer: entre economia e administração de empresa é como se tivesse um rio, né, separando. E, na verdade, quando eu estava no segundo grau, né, eu fui escolher economia mais ou menos sem saber exatamente, por incrível que pareça, do que se tratava especificamente. Mas eu tinha uma ideia do que se tratava. Eu fui fazendo a minha escolha por exclusão. Então, do tipo, não, médico, né, e carreiras biológicas eu não vou fazer porque eu não tenho talento para isso, eu não tenho jeito. Né? Descartei também engenharia porque não me interessava, entendeu? Conceber obras de qualquer natureza, natureza civil ou mecânica, ou qualquer que fosse. Então, eu fui excluindo. Né? E eu gostava muito, né, de literatura. Eu cheguei a pensar em fazer letras, mas, nesse caso, né, eu excluí letras porque eu pensei o seguinte: para eu estudar letras, né, eu não vou ser escritor, tampouco eu tinha talento para ser escritor. Eu não vou estudar letras para virar crítico literário. Eu achava, não que que eu ache que a profissão de literário não seja meritória, ela é. Mas eu entendia, no meu caso particular, como se fosse o seguinte: eu vou acabar fazendo alguma coisa para virar um escritor frustrado. E como eu gostava, no segundo grau, muito de geografia, história, etc., eu acabei escolhendo economia, e nesse caso eu não me arrependi, porque eu imaginava que pudesse ser uma das áreas de ciências, das ciências humanas, né, a gente chama na UF de ciências sociais aplicadas, em que eu poderia transitar por história, geografia, matemática, teoria, e foi exatamente isso que aconteceu. E durante a graduação você não pensou em nenhum momento a sair da economia? Não, Você abraçou não e foi pensei, até hoje. não pensei. Né? Bela escolha. Agora, aconteceu uma coisa curiosa, né? Porque eu terminei a graduação, um dos meus melhores amigos pessoais é o professor Rui Santa Cruz. Né? Enfim, e o Rui, né, nessa época, ele terminou a graduação, ele tinha entrado na faculdade um ano antes de mim. E, no entanto, foi uma das pessoas com quem eu mais me aproximei. Era muito comum isso, né? Você acaba se tornando grande amigo de pessoas que não eram exatamente da sua turma. O Rui terminou
a graduação, me lembro que imediatamente ele entrou no mestrado. Eu fiquei meio em crise, entendeu? No sentido de que, será que é realmente economia que eu quero fazer? Que eu quero seguir? Porque eu trabalhava no Banco do Brasil, tinha feito o concurso do Banco do Brasil no último ano da faculdade, e tinha me arrependido enormemente, porque eu pensei, bom, não tinha nada a ver comigo, eu detestava fazer aquele tipo de trabalho de bancário, que é uma coisa muito competitiva. E aí, o que aconteceu, você citou ali no meu currículo, né? Quando eu falo que eu fiz pós-graduação na UFRJ, é porque a minha primeira AMPEC foi na UFRJ. Né? E eu concluí todos os créditos aí, mas só que eu não dei uma de Weintraub. Né? Eu nunca coloquei no meu currículo, eu era mestre em economia pela UFRJ. Mas eu acabei, desculpa, eu fiz um pulo. Entre o final da graduação e ter entrado no mestrado pela AMPEC do UFRJ, eu fiz outro vestibular para letras, olha só, em tese, para tentar fazer uma espécie de checagem se aquele meu interesse lá atrás era verdadeiro ou não seria uma coisa frustrante. Eu acabei fazendo um ano de letras na UF, né? Ou seja, estava tendo um desempenho notável, pelo menos essa era a avaliação dos professores de letras, mas o que acabou me fazendo desistir de letras era, mais uma vez, a constatação, não, eu vou acabar, né, eu tinha talento para fazer crítica literária e tal, mas eu estava numa turma em que 90%, né, eram donas de casa e que não estavam muito interessados, né, em estudar. E no curso de economia, uma coisa que realmente aconteceu foi que a gente estuda. Pelo menos na UF já era assim, era obrigado a estudar muito, né, para ser aprovado. E em letras não, você, né, levavam. Eu tive essa percepção. E aí eu acabei fazendo, né, concurso da AMPEC, estudei, que era para ser aprovado no UFRJ, já era muito competitivo, né, na época, tinha que estudar muito, eu fiz um curso para me, digamos assim, recalchutar, né, o que eu tinha aprendido na graduação, e foi muito bem aprovado, e tive a turma com quem eu convivi no UFRJ era uma turma de notáveis. Da minha turma faziam parte o Fábio Jambiai, o Franklin Serrano, o Ronaldo Ciani, o Maurício Mesquita Moreira, que é um economista brilhante, que atualmente está no BID. Tem um outro que foi para o FMI, chamado Ronaldo Kelly Veloso. Tem a Renata Larrover, da UFRJ, o Rogério Studak. Só que o que aconteceu foi que, pelo fato de eu estar trabalhando no Banco do Brasil, eu fiquei dispensado durante o tempo para fazer os créditos. Durante a fase da dissertação, eu acabei ficando totalmente desestimulado, porque havia uma espécie de dissociação entre o que eu fazia no dia a dia, que era uma coisa repetitiva, chata e tal, e, enfim. E aí, quando eu voltei para o Banco do Brasil, né, eu decidi não fazer a tese, não vou fazer dissertação. Eu voltei para trabalhar na Cassex. A Cassex era uma carteira de comércio exterior que era vinculada ao Banco do Brasil e que executava a política de comércio exterior no Brasil. Então, isso sempre foi assim, desde os anos 70. Eu entrei na Cassex, voltei para o Banco do Brasil para trabalhar na Cassex em 87. Eu gostava, mas também não era nenhuma maravilha. E aí o que aconteceu foi que na Cassex, né, logo depois que teve a reforma, né, de liberação comercial do Collor, a Cassex foi extinta e substituída pela atual Secretaria de Comércio Exterior, que então, né, também naquela época como hoje, né, o Collor, via Zélia Cardoso de Mello, unificou os ministérios da Fazenda, acho que Planejamento, se não me engano, dos Comércios também, Ministério da Economia, e a Cassex passou a ser uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia. E aí eu tive, né, a oportunidade de ser oferecida, na ocasião, uma bolsa para fazer um curso de um ano de especialização em política
políticas públicas, acho que você citou também, na CEPAL, né, com ênfase em política industrial. E aí, na CEPAL, esse curso ele tinha duas fases. Uma fase, né, de revisão, né, de disciplinas de economia, macroeconomia, microeconomia, estatística, econometria, etc., e a fase aplicada, né, para políticas públicas propriamente ditas. Quando eu fui para a CEPAL, né, eu pensei assim, bom, eu agora, né, aí eu decidi, né, eu quero voltar, né, eu quero seguir carreira acadêmica. Veja que, o Vitor, isso tudo eu acho que resulta de um processo de amadurecimento, que, no meu caso, foi tardio. Ou seja, eu acho que isso dá um grande alento para os alunos de economia, em especial para os adolescentes que estão entrando no curso com 16, 17 anos, não são obrigados a saber exatamente o que querem, né? Ou seja, isso vai sendo um processo de formação, né? Paulatina, você vai fazendo tentativa e erro e tal. E aí, quando eu estava lá, né, eu até escrevi para o Rui, olha, eu estou afim de fazer de novo economia, voltar para a economia e tal, mas aí, como já tinha muito tempo que eu tinha saído da FRJ, os créditos tinham caducado, porque tem uma fase, né? Ou seja, eu não poderia voltar, mesmo que eu fizesse ANPEC. Tive que fazer ANPEC de novo. E fosse para a FRJ, eu teria que fazer todos os créditos de novo. Aí eu falei, isso não tem sentido. Eu fazer de novo as mesmas disciplinas, né, e com praticamente os mesmos professores, que não tinha havido muita mudança. Seria diferente. Hoje, o curso da FRJ, de mestrado e mesmo doutorado, é completamente diferente de quando eu fiz. E aí eu decidi, bom, por exclusão, eu vou fazer ANPEC e optei pela UF. Aí fiz mestrado na UF, né? Não precisei fazer todas as disciplinas, ou seja, negociei com o departamento, no sentido de que acho que eu fiz a disciplina de macro, mas não fiz de micro, enfim, fiz 6 ou 7, tinha um número mínimo que eu tive que fazer, imediatamente eu passei a dissertação. Foi muito rápido, né? Eu fiz a dissertação de mestrado em 6 meses, muito rápido, e logo na sequência, assim, tem um detalhe, né? Em 95, o Banco do Brasil abriu um plano de demissão voluntária, né? Eu entrei com a cara e com a coragem nesse plano de demissão voluntária. Por quê? A pergunta é, mas por que você ficou tanto tempo no Banco do Brasil, mesmo não gostando de trabalhar? Não que a instituição, o Banco do Brasil, é uma grande instituição, mas não tinha nada a ver comigo, né? O fato é que eu precisava do dinheiro, vinha de uma família pobre, né? Então, o que ocorre é o seguinte, se você é de uma família de classe média, você pode tranquilamente entrar no trabalho, num emprego qualquer, por concurso, sem concurso. Não vou pedir demissão porque eu não gosto disso, fazer outra coisa. Mas não era o meu caso. Ou seja, quando eu vim para... Eu era de uma cidade do interior, vim para Niterói, um pouco sustentado por meu irmão, quer dizer, nos fins de semana eu só tinha dinheiro para passagem de ônibus, né, para comer um sanduíche e tal, né, enfim. E aí eu tive que entrar pressionado pelo meu irmão ao longo da graduação para trabalhar, mas por isso que eu estudei muito na graduação. Eu fiz um excelente curso de economia, porque eu encarava o curso de economia a sério, assim. Fazia o curso noturno, como acho que você está fazendo, e eu entrava na biblioteca de manhã e só saía na hora da aula. Estudei mesmo. Né? Para mim, por isso que foi fácil, não foi grande complicação entrar no mestrado da UFRJ logo na sequência, que era um concurso muito competitivo. E aí, quando eu saí do PDV, do Brasil, eu já com mestrado, eu comecei a dar algumas aulas em faculdades particulares. Eu dei aula na Estácio de Sá, etc. Mas também não gostava, porque o meu interesse era ensino, pesquisa, etc. E a questão é, por que eu fui para o BNDES? Porque dali, nesse momento em diante, eu já tinha entrado no doutorado da UFRJ, para mim estava claro que a minha vocação era a vocação acadêmica, na Universidade Federal. Só que, como não havia concurso, durante o governo FHC, ficaram anos sem haver concurso, né, para professor efetivo. E eu precisava comer, né, porque eu ficava com a bolsa
de doutorado, logo estava na iminência da bolsa terminar, então eu era obrigado a dar aulas, né, digamos assim. Mas as faculdades particulares, claro, com notórias exceções da PUC, etc., elas desestimulam porque o professor, para sobreviver, tem que dar 5, 6 disciplinas. E aí você não tem tempo, praticamente, de pesquisar. Eu tinha um amigo dizendo, falava, você é professor taxista, né? Porque vai para lá, vem para cá, vai para lá, dá uma aula e tal. Enfim, e aí, quando abriu o concurso do BNDES, aí eu falei, não, agora, né, eu não posso ficar esperando, né, abrir concurso para a faculdade, porque eu preciso, enfim, cuidar do futuro, entre aspas, né? E aí eu fiz o concurso do BNDES, em 98, que foi um concurso difícil também. Entrei e não me arrependi, porque no BNDES, né, eu acho que talvez eu vou dar espaço para você perguntar mais, mas é uma instituição pública, vamos dizer assim, que, pelo menos, o BNDES mudou muito depois do Temer, né? Mas até o Temer, até antes do Temer, sempre foi uma instituição pública voltada para o desenvolvimento do país. E aí ela oferece um leque de oportunidades, né, para os economistas, não só para economistas, porque também o BNDES admite advogados, contadores, administradores, dependendo basicamente do talento, da vocação e do interesse de cada um. Você pode, por exemplo, trabalhar para fazer análise de projetos, né? Ou seja, uma empresa submete um projeto para requerer financiamento do BNDES, e esse projeto é de uma empresa que atua no setor de bens de capital, de máquinas. Ah, bom, então você vai trabalhar na análise de projeto no departamento de máquinas. Ah, não, isso aqui é uma empresa que está submetendo um projeto de financiamento para o setor químico. Ah, você vai trabalhar no departamento de projeto de química. E não só isso, ele também tem toda uma série de áreas que a gente chamaria de áreas transversais, ou seja, que, como o próprio nome sugere, né, ele faz ramificação com diversos outros setores, por exemplo, o setor de meio ambiente, né, é uma área transversal, né, então, que pode tanto abarcar um projeto de financiamento do setor agrícola quanto do setor químico, que tem impacto, né, gerando externalidade negativa, etc. Enfim, o BNDES está interessado, pelo menos estava, né? Muita coisa mudou no ano recente, né, no equilíbrio, né, do meio ambiente no longo prazo. Mas continuando essa parte do BNDES, você entrou no BNDES, mas você também não esperava que ficaria tanto tempo quanto você ficou, né? Boa pergunta, né? E por que eu fiquei? Primeiro, veja só, depois, quando eu entrei no BNDES, eu entrei em 2000. Logo, alguns anos depois, 2003, eu terminei o doutorado, e aí voltaram, na era Lula, os concursos públicos para as faculdades federais, né? E aí, o que ocorria? Se eu tivesse no BNDES, naquela altura, e me sentindo, digamos assim, emocionalmente frustrado, como eu estava no Banco do Brasil, eu não teria a menor dúvida de que eu mergulharia de corpo e alma para me submeter a um concurso da universidade, seja para a UFJ, para a UF, que houve vários, e eu não fiz. Por quê? Porque no BNDES, eu entrei logo no setor financeiro, que eu também não gostei, mas logo depois de algum tempo, 6 meses depois, eu fui para onde eu queria ir, que era trabalhar no departamento de pesquisa econômica. Hoje é o departamento econômico, BNDES. É interessante que tinha colegas meus, economistas, né, que não tinham, por exemplo, para quem está interessado em trabalhar no departamento de pesquisa, é como se eu quisesse trabalhar, entre aspas, dentro de uma, assim, guardado as devidas proporções, é como se fosse uma universidade dentro do BNDES, ou um IPEA dentro do BNDES. Né? Por quê? Porque ali era onde você podia pensar, né, sobre o Brasil. Né? E o departamento econômico, a maior parte dos trabalhos eram mais aplicados, mas você podia fazer trabalho teórico, você podia fazer pesquisa sobre desenvolvimento econômico do Brasil, e até propor, né, políticas econômicas. Por exemplo, eu me lembro que 2 artigos que eu publiquei que foram bastante
tiveram bastante repercussão no BNDES. Né, foi um artigo que eu fiz logo em 2003, 2004, os primeiros anos do governo Lula. Eu chamei de Uma Proposta de Política Industrial para o Brasil. Né, e saiu primeiro em TD, um outro título, né, maior, e depois eu publiquei na revista do BNDES. É que é exatamente isso. Você fez um artigo longo, né, discutindo argumentos teóricos da política industrial, os prós e contras, como é que os liberais pensam sobre isso, que em geral são refratários, como é que os desenvolvimentistas pensam e por que são favoráveis, se são favoráveis, quais são os instrumentos, quais são as medidas necessárias para você maximizar a eficiência da política industrial, ou seja, para não fazer, para evitar, né, que os incentivos públicos sejam capturados, né, por busca, né, de oportunidade de rent seeking, ou seja, parte dos empresários, enfim. E aí, e depois propondo, né, foi um artigo bastante amplo, como que deveria ser desenhada, né, uma política industrial no Brasil, o que deveria ser prioritário. É interessante que eu fiz esse artigo em 2004, e logo depois dele saiu a Política Industrial Tecnológica do Ministério no governo Lula. E aí me frustrou, porque aquilo que saiu ali não tinha nada que ver, não é que eu quisesse que acompanhasse o que eu propunha, mas o desenho dela não tinha muito a ver com o que eu pensava na época sobre o que deveria ser. Mas, logo depois da crise de 2008, saiu a Política de Desenvolvimento Produtiva, que tinha muito mais a ver, mais ou menos, com o escopo, né, do que eu pensava sobre como deveria ser uma política industrial, do que a política industrial tecnológica. Enfim, então, por conta disso, aí o interesse financeiro, né, como diria a música do Belchior, o vil metal falou mais alto. Porque eu pensei, bom, o salário que eu recebo no BNDES, talvez fosse 3 vezes mais do que eu iria ganhar se eu entrasse como professor da UF. Não compensaria, justamente porque, né, eu estava feliz no BNDES. Eu estava feliz. Né? O BNDES foi uma instituição que me trouxe felicidade desde o início, desde o momento que eu entrei até quando eu saí. Ou seja, é uma instituição em que o ambiente de trabalho é muito bom, você tinha um salário bom, e as pessoas com quem eu convivi, digamos, o nível de capacitação técnica, né, do pessoal do banco, eu não estou falando só dos economistas, dos engenheiros, dos advogados, um nível bom, porque, em geral, a maior parte deles, se não está só com a graduação, já estava com o mestrado concluído, já estavam fazendo doutorado, já tinham muito. Enfim, fui trabalhar com colegas meus, né, o Fábio Jambiage mesmo, que foi sido meu colega de mestrado, né, eu acabei trabalhando com ele no departamento de economia. Enfim, foi um momento feliz. E aí eu penso, dali, mas eu não abandonei a ideia de voltar para a universidade. Só que eu pensei o seguinte, veja só, isso em 2008, 2009, eu vou esperar. Eu pensava o seguinte, eu só ia me aposentar em 2016. Se eu tiver com energia, né, o jeito é esperar chegar 2016 e fazer um concurso. Porque as universidades, em geral, só abriam concurso para regime de dedicação exclusiva. E eu não podia, esse é que era o problema, né? Você teria que optar, ou seja, se você faz a opção pelo regime de dedicação exclusiva, ou seja, 8 horas ao 40 horas semanais, né? 40 horas semanais, dedicação exclusiva, 40 horas semanais DE. Isso. Eu teria que optar um ou outro. E aí a questão, né, da diferença de salário, mas aliado ao fato de que eu estava trabalhando num ambiente que, do ponto de vista profissional, eu estava me realizando. Né? Ou seja, o que eu fazia no BNDES, exceto, né, o que eu iria fazer na UF seria dar aula, mas a pesquisa eu já fazia lá, eu publicava, enfim. Aí eu falei, eu vou esperar. E aí eu entrei na UF bem antes, até que foi bom, que eu entrei praticamente
né, eu tenho 2009, 7 anos do que eu previa, né, antes do que eu previa, porque a UF abriu um concurso exatamente no final do governo Lula. Tinham muitas vagas, né, abertas na UF, porque quando fica muito tempo sem haver concurso, eles começam a colocar professores substitutos, que é aquele professor transitório. Eu mesmo fui professor da UF, né, no final da década de 90, 2 vezes, professor de substituto. Mas aí você tinha que dar aula 2 anos, aí depois tem que ficar em quarentena e tem que ficar fazendo outra prova, aquela prova meio pro forma, né, que era uma aula. Eu falei, aí eu fiz 2 vezes, né, 2 anos, depois de 40, mais 2 anos, não vou fazer mais isso. Chato. Né? E aí começa a proliferarem professores substitutos do departamento, de tal sorte que em 2009, quando abriram vagas, abriram, eu acho que 8, 9 vagas, sendo que 2 delas eram para professor tempo parcial. Né? Exatamente a área que eu fiz, que era tempo parcial, só tinha uma vaga. Aí eu pensei, bom, agora essa vaga é minha. Né? Eu estudei muito, né, para entrar na UF. Mas valeu a pena, enfim. E aí, como diz o ditado, né, que se conta para viver feliz para sempre. Né? Vivi feliz para sempre, porque aí eu terminei mais alguns anos, eu continuei trabalhando no BNDES, dava aula. Né? Você é obrigado a pegar 2 disciplinas. Né? Quando eu me aposentei, aí eu converti meu regime na UF para dedicação exclusiva. Eu já estou também credenciado para dar aula na pós-graduação, etc. Mas que eu ia perguntar também, já no finalzinho dessa história, em nenhum momento lá no BNDES, enquanto você esteve trabalhando no regime integral, você deixou de realizar pesquisa, deixou de escrever, certo? Não, porque eu, na verdade, nunca trabalhei no BNDES com análise de projeto. Tem até um amigo meu, né, que brinca comigo, dizendo que isso é um absurdo. Como é que você passa pelo método? Porque tem gente no BNDES que acha que eu acho que o ideal seria um economista do BNDES passar por diversas áreas, porque ele aprende como é que faz análise de projeto, etc. E tal. Mas eu não tinha interesse em ficar analisando, entendeu, se a empresa está enquadrada, se não está, qual é a taxa de juros, qual é o prazo. Não tinha muito interesse nisso. Eu tinha interesse mais de pensar sobre o mundo, pensar sobre o Brasil e tal. Ou seja, eu nunca me arrependi por isso. E aí, depois que eu fui para o departamento econômico, eu nunca mais saí de lá. E aí tem uma coisa interessante, é que no BNDES você conquista, né? Isso aí, não, talvez seja um pouco de falta de modéstia minha, mas você conquista o seu espaço por aquilo que você faz, entendeu? E como de fato eu produzia trabalho que tinha alguma ressonância, né? Repercutia, saía na imprensa, enfim, isso você acaba adquirindo um certo respeito dentro da área que você trabalha. É por isso que eu nunca pensei, né, em sair do BNDES para, ou seja, eu nunca pensei em optar, porque eu teria uma redução salarial, né, que não valeria a pena porque eu estava feliz lá. Agora, diferentemente, já com doutorado concluído, se fosse o caso, por exemplo, vamos extrapolar que o BNDES fosse exatamente uma instituição burocrática, que não estava me trazendo felicidade, que me trazia angústia. Ou seja, eu sempre encarei que trabalhar, para mim, tinha que ser uma diversão. Né? Eu sempre... Agora, isso é um privilégio, hein? E eu acho que esse privilégio cada um conquista, eu acho que cada um pode conquistar. Trabalhar é uma diversão. Por exemplo, na UF a gente dá aula, muitos professores podem, por exemplo, ficar lá e sobreviver burocraticamente, só dando aula. Né? Só organizando a aulinha com base no manualzinho de mapa, de bico, né? E não me enche o saco. Eu vou para a praia fazer o resto do meu tempo na praia. Mas eu não faço isso, eu fico em casa fazendo pesquisa. Mas porque eu gosto, porque para mim é uma diversão. Não, essa aí, já que você está no embalo falando de pesquisa, dessa parte de dar aula, é a próxima pergunta que algumas pessoas queriam saber como é que, não agora em pandemia, né, porque a rotina de todo mundo agora está totalmente descabida,
mas no seu dia a dia da profissão, se puder falar um pouco sobre sua rotina dessa parte acadêmica, como é que é, se é só da aula e como é que é fora da sala de aula, se prepara, se estuda, como é que você Muito. faz? Eu estou escrevendo um livro, pra ter uma ideia. E esse livro, eu vou fazer uma análise, né, da economia brasileira, recente, mas à luz das teorias de desenvolvimento econômico. Né? Então, é interessante que essa pandemia, né, eu acho que muita gente, né, ou seja, principalmente as pessoas mais jovens, né, deve ter sido um sacrifício hercúleo você ficar em casa, né? Se as pessoas só mais jovens, se elas só o interesse em geral é só ver televisão, ficar vendo filme, então chega um momento que você enche o saco. Para mim, eu tirei essa coisa da quarentena de letra. Por quê? Justamente por isso, porque o que eu já fazia em casa, eu continuei fazendo na quarentena. Eu tenho uma sala, na UF os professores têm uma sala, né, para trabalho e tal. Em geral, é interessante que a maior parte das pessoas que faz pesquisa prefere trabalhar em suas salas, na UF. Mesmo na UFRJ, eu tenho amigos na UFRJ que são professores, a Marta Castilho. André, eu prefiro em casa, não, na UFRJ, porque eu me disperso menos, que tem filho e tal. Como não é o meu caso, né? Agora morávamos eu, minha mãe e minha empregada. Minha mãe faleceu, né? E isso agora na pandemia. E aí, mas mesmo quando minha mãe estava aqui, para mim é um silêncio total. Então, para mim, a minha rotina de trabalho não mudou em nada, né? A única coisa que mudou é que no início da pandemia eu comecei a perceber coisa que eu nunca fiz. Eu estava indo dormir muito tarde, 2 horas, 3 horas. E aí, como eu sou mais produtivo de manhã, primeira parte da tarde, também uma outra coisa é que eu sou um pouco fora da curva, né? Porque a maior parte dos amigos que eu conheço na área de economia prefere estudar à noite, né? Seguir madrugada. Eu nunca gostei. Tá? Eu nunca gostei. Talvez porque, talvez seja herança de eu vir de uma cidade do interior, que se dormia cedo. Aí o que eu fiz? Eu passei a fazer uma. Eu não estava. Eu estava acordando 9, 10 horas, e aí estava me sentindo improdutivo, porque quando eu ia começar, eu já começava a ficar cansado cedo. Aí eu mudei, né, passei a fazer o seguinte: é tudo uma questão de mudar o hábito. Né? Eu passei. Agora são 7 horas, eu fico no computador até 8, 8h30. Quando é 8h30, o computador, eu passo no computador, eu leio jornais, eu assino os jornais impresso, o Valor. De manhã eu leio rapidamente, mas aí à noite eu leio rapidamente a Folha para saber o que aconteceu durante o dia, né? Para você ficar mais online. Isso eu faço entre 8h30 e 9h30. Dia, a Folha, o Globo, o Valor, vou rapidamente no New York Times e The Guardian. Às vezes dou uma olhadinha no Bloomberg também. Né? Aí, feito isso, 9h30, pum, não mais computador, porque a luz, né, cria uma certa excitação e aí isso acaba prejudicando o sono. Aí, mais ou menos, eu janto, acabo o jantar, eu vou deitar e aí vou ler. Mas não mais economia, exceto, né, por exemplo, eu estou lendo o livro do Celso Furtado, né, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, que eu nunca tinha lido. Né? Porque é um livro muito claro e tal, dá para ler quase como se fosse uma história em quadrinhos. Assim. Ele é bem, de uma precisão, de uma didática, realmente eu estou impressionado. Aí dá. Mas, afora isso, eu estava lendo, eu também sou meio maluco, tipo assim, as leituras noturnas, misturo várias coisas. Eu estava lendo simultaneamente A Dívida do Graeber, a Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz com a Heloísa Starling, e Machado de Assis, né? Eu não abandono a velha literatura, que é uma espécie de hobby, né? Que, na verdade, eu estou relendo, né? Machado de Assis. Isso mais ou menos o que eu fiz na pandemia. E aí voltei, né? Hoje eu estou super feliz, porque hoje eu acordei 7 horas, né? Que é a hora que eu gosto de acordar.
descansado. Tipo, quando vai... Eu começo a ler e tal, 9h30, alguma coisa assim. Quando é 11 horas, 11h30, eu consigo acordar mais cedo. Aí, de manhã, o que eu estou fazendo é trabalhando no livro, assim, já escrevi a introdução completa, já está pronto, né? 20 páginas, já estou quase na metade do capítulo 1, 7 capítulos. Eu estou chamando de livro, tá? Porque a minha ideia é, primeiro, em vez de ficar negociando com a editora, terminar, ou pelo menos, quando eu estiver mais ou menos lá pelo 5º capítulo, quando são 7, aí, quando estiver no 5º, eu começo a procurar alguém, alguma editora, vamos ver se eu vou conseguir, que esteja interessado. Eu estou discutindo. Ah, vai conseguir, com certeza. E daqui a pouco você termina, né? Tá dedicado, consegue. Não, não, sim. A minha ideia é terminar no início, no final desse ano, o mais tardar em março. Em março tem que estar com tudo pronto, sabe? E, na verdade, eu estou fazendo uma técnica, né, que eu estou mandando para alguns amigos de economia. Eu já li, fiz a introdução, a Carmen Feijó já leu, praticamente quase não leu nada. Aí eu mandei para o Beluso, o Bresser também estou aguardando. São os amigos que vão acompanhar e fazer as sugestões para a mudança mais. Amigos esses pouco brilhantes, né? É legal, porque a gente, fora isso, eu estou fazendo, trabalhando no livro, só que eu preciso, né? Por exemplo, eu estou um livro de manhã, aí eu vou ter que agora. Eu estava trabalhando mais tempo no livro, mas eu estou orientando uma dissertação de mestrado, só o último capítulo, né, para eu acabar de ler, fazendo track change. Tem um aluno também, que foi meu aluno de mestrado, que tinha um artigo que ele pediu para eu revisar, né, eu acabei de fazer a revisão, mas aí eu vou ter que me treinar para coisa. Isso eu vou começar semana que vem, fazer. Tipo, como é que mexe no Google Meet? Aí eu vou ter que me treinar. E para saber como é que eu vou fazer, eu vou ter que repensar toda a estrutura das duas disciplinas que eu vou dar na graduação. Eu já decidi que não vão ser aulas, né, totalmente expositivas. Eu acho que vai ser essa coisa do ensino remoto, para os professores, para mim em especial, vai ser uma espécie de bomba atômica bem aceita. Porque no Brasil, a gente tem um vício de dar aulas expositivas, por exemplo, a gente usa. É verdade. E a gente, por exemplo, curso de macro, você fica quase 2 horas, na verdade, 1h45, um aluno lá assistindo, eventualmente um aluno para só para fazer perguntas. Eu mesmo, eu estou viciado nisso, é difícil mudar. Né? Em parte, você usa como desculpa para não mudar o fato de que você tem aquele conteúdo programático a cumprir. Tá? Mas o fato é que na Europa, e eu acho que também em muitas universidades dos Estados Unidos, na graduação não é assim. Eu sei que eu tenho uma sobrinha que fez intercâmbio em Paris, ela fez economia na PUC, e ela disse o seguinte: tio, nas aulas aqui em Paris, o francês tem muita coisa da discussão, do debate. Né? O professor, se uma aula de 2 horas, o professor usa 40, 45 minutos. O resto é outro tipo de atividade. Em geral, ia super puxado, porque ela falou quase que um livro por semana para acompanhar e debater nas aulas. Não vou fazer exatamente isso, mas eu vou misturar, sabe? Eu estou pensando em fazer alguma coisa expositiva, eu vou ter que compactar, né, o curso, enfim, o curso de macro, você fez macro 1, né? Todas aquelas equaçõezinhas para mostrar porque o PIB, renda e despesa se equivale. O que eu vou ter que fazer é enxugar isso e o aluno vai no livro. Ele tem o livro para acompanhar isso e vamos tentar usar, digamos, metade da aula para a gente tentar extrair, por meio de questão, o que você acha disso, o que você acha, como é que você pensa isso, tal. Enfim, pegar algumas leituras, eu vou tentar, isso tudo eu não fiz ainda, tá? É o trabalho que eu vou ter para os próximos 15, 20 dias.
né, tentar combinar leituras curtas, por exemplo, extraídas de jornais que tenham a ver com o tema, né? Ou seja, eu acho que dá para fazer isso. Você deu 50 minutos de aula. Bom, vamos fazer um intervalo de 5 minutos para tomar um café. Eu estou em casa, você também está em casa, vai lá, toma um café, volta. Vou dar 20 minutos para você ler esse texto. E aí termina a aula debatendo o texto. Também ver se eu consigo, ver se eu faço também alguma coisa disso. Bom, eu vou tentar fazer isso. Porque, de repente, o pessoal do PET que estiver me assistindo pode me cobrar. Professor, você disse que ia fazer isso. Mas você só está usando todo o conteúdo, o tempo da aula para o conteúdo programado. Enfim, mas não é fácil, né? Por quê? Porque os professores, todos os brasileiros, estamos viciados na coisa de dar aula só de forma exclusiva. Uhum. Não, vai ser um grande desafio e agora, já que está gravado, a gente vai poder cobrar depois. Vai poder cobrar. André, a gente está já aqui encaminhando, estou olhando aqui o cronômetro para o finalzinho. Queria saber, sua sincera opinião, porque muitas pessoas estão vindo na graduação, têm dúvida se vão seguir carreira acadêmica ou se não vão, e pedem muitos conselhos. Você daria algum conselho, gostaria de pedir, né? Algum conselho para as pessoas que querem seguir carreira acadêmica, estão na graduação ainda? Você daria algum conselho para eles? Eu dou. O meu conselho que eu dou, seja para quem quer seguir a carreira acadêmica, quem não quer, é estudar. Ou seja, porque é o seguinte, a economia é uma ciência social, é uma ciência da área humana. Então, ela basicamente está interessada no seguinte, o que faz um país subdesenvolvido ou pobre, como era o Brasil na década de 50, se industrializar e virar um país em desenvolvimento, de renda média? Por que o Brasil não conseguiu fazer o que é chato, como conseguiu a Coreia, e que, ao que tudo indica, vai conseguir a China? Por que é importante isso? Porque o papel mais importante da economia é entender, né, o que é que faz um país desenvolver, o que é que faz melhorar a distribuição de renda e o que faz melhorar a vida das pessoas. A economia é uma ciência para o mundo. Então, nesse caso, a UF, por exemplo, a UFRJ, tem uma grande vantagem em relação a todas as outras universidades, e a Unicamp, talvez, no Brasil, é que ela te oferece um curso que você consegue, né, analisar o processo de distribuição de renda, de desenvolvimento de distribuição de renda, analisando os clássicos, os neoclássicos, os marxistas, e os schumpeterianos. E quando a gente está falando de flutuações cíclicas, que é mais análise, né, do comportamento, né, da economia, do que a gente chama de curto prazo, aquelas flutuações, né, que variam há uns 5 anos, você tem a oportunidade de estudar Keynes, os monetaristas e os pós-monetaristas. Então, você vai estar relativamente equipado para entender o mundo acadêmico e para poder entender se você vai seguir mais adiante a carreira acadêmica, né, você vai poder fazer pesquisa e contribuir, seja se você vai estar interessado em pesquisa teórica ou em pesquisa aplicada, e como que isso pode melhorar a vida das pessoas. Isso é um ponto. Ah, bom, mas e se eu não quiser fazer a carreira acadêmica? Não importa. Eu acho que, além dessas disciplinas que devem também ser estudadas a sério, com afinco, você tem a oportunidade de fazer disciplinas aplicadas que vão te ajudar a atuar, né, no mundo dos negócios, inclusive para ser rico, se você quiser, ou tentar ser rico, que é matemática financeira, estatística, análise de investimento, etc. Então, é um campo que oferece um leque de oportunidade para os alunos que vão lhes permitir tanto escolher a carreira acadêmica quanto a carreira aplicada, não importa. Tá? O que importa é que, se o aluno que está entrando na UF, não, olha, eu, particularmente, vou te dizer uma coisa, eu citei a minha sobrinha, né, que fez na PUC. Eu, particularmente, quando tinha a idade dela, 19 anos, eu não tinha a maturidade que ela tinha. Eu cheguei para ela, ela foi fazer o intercâmbio em Paris, voltou, falei, por que você não faz uma assistência de pesquisa com o professor da PUC e tal, se quiser fazer doutorado? Tio, eu não vou fazer doutorado de economia. Se eu quero ir, por que não?
Ah, mas você não quer fazer um concurso para o BNDES? Não, eu não quero ir para o setor público, quero ir para o setor privado. Ela tinha essa certeza. Né? Não estou dizendo o que é melhor, o que é pior. Conclusão, ela saiu do curso de economia na PUC, com a graduação, foi para uma empresa multinacional, acho que é British Gas, começou a trabalhar aqui, ficou um ano na Inglaterra, voltou, saiu e cismou que ia entrar na McKinsey, entrou, e ela sempre quis fazer aquilo. Ela falou que queria fazer um curso de business. Aí fez o MBA em Harvard, acabou de sair. Enfim, mas porque era madura. Ela queria isso. Mas no curso da PUC, ela levou a série com afinco, os de macros, de micro e tal, e ela fez, inclusive, a monografia dela foi em macro com a Mônica de Polo, orientadora dela. Isso quer dizer o seguinte, que o aluno, eu acho, que o estudante que está entrando dos primeiros períodos, ele vai sentir, se ele não é maduro, como eu estou dando o caso da minha... Se ele for maduro com a minha sobrinha, ele vai descartar, não. Eu não quero carreira acadêmica. Eu vou querer trabalhar no mercado. Mas qual mercado? No setor público, fazer concursos do Banco Central, para o BNDES, para o IPEA. Tem vários concursos públicos, né, também para... Agora não, que está tudo parado, né, por causa da gestão Guedes. Mas você tem os analistas, né, analistas da área de saúde, enfim, toda essa parte do setor público. Então, você tem muita oportunidade de trabalho. E você pode ir para o setor privado, se você quer. Agora, é ledo engano pensar, né, e isso, né, a gente só conclui à medida que você vai ficando mais maduro, que economia política não é importante ou não vai ser importante, inclusive para você depois, se você realmente quer trabalhar no setor privado, para você ter uma atuação mais crítica, mais criativa, mais ampla, ainda que você vá atuar no mundo dos negócios. Então, o meu conselho que eu tenho é que o estudante de graduação deve, particularmente, estudar bastante. Ou seja, principalmente se ele não trabalha, se só vai se dedicar à faculdade, o ideal tentar estudar uma média de 6 a 8 horas por dia, diariamente. Todas as vezes. E aí, não, eu já descartei, eu não quero o trabalho acadêmico. Então, você vai dar ênfase nas disciplinas, se eu quero ir para o mundo dos negócios, trabalhar na bolsa. Então, você vai dar ênfase à estatística, econometria, a mercado de capitais, matemática financeira, análise de investimento. Está claro? Mas isso não quer dizer que você não necessite, por exemplo, fazer um bom curso de macro. Por exemplo, ontem eu estava vendo uma palestra de alguém da XP, né? Enfim, o cara, para falar sobre oportunidades, né, de aplicação para ações, você vai para fundo assim, fundo assado. Ele começou a palestra dele falando sobre a conjuntura macro, apresentando um monte de gráfico, como é que está a situação do PIB, como é que caiu abruptamente, trimestralmente nos Estados Unidos, a queda na Bolsa, como é que está funcionando o mercado de trabalho. Veja, eu estou falando de um consultor da XP para orientar pessoas do Brasil inteiro que estão interessadas e estão em dúvida sobre se vão aplicar especificamente numa ação específica de uma empresa, se vai aplicar no fundo de renda fixa, vai ser no fundo de multimercado, etc. Perfeito, André. De verdade. Eu queria conversar muito mais com você, mas eu estou aqui com um cronômetro. Daqui a 1 minuto e meio o nosso vídeo vai expirar. Está ótimo. Agradecer Não, mas imenso. eu deixo a mensagem para os alunos que eu estou à disposição também lá. Agora lá na UF, não, porque a gente não está lá presencial. Para qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, pode escrever, a gente pode fazer um outro papo. Sim. Vou passar na descrição também desse post que a gente vai fazer, eu vou colocar o seu e-mail, vai tá tudo certinho. Se alguém quiser, procura você também. Fica à vontade. Muito obrigado. Eu adorei, eu adoro participar dessas coisas. Não, muito bom. De papo, que eu acho que reduz um pouco a ansiedade dos alunos, né, com relação ao curso. Outra coisa, sim, também eu acho que é relevante só para terminar. Nunca ocorreu, por exemplo, que eu queria abandonar e entrar em crise durante o curso de economia. Mas, por exemplo, eu
eu conheço o meu afilhado, ele entrou para a engenharia da computação na UFRJ. E engraçado porque ele desde pequeno que ele gostava de computador, não sei o quê, e aí ele fez isso. Eu pensei assim comigo, vai dar certo. Eu pensei, pelo que eu conhecia, entendeu? Mas só que eu não tinha o direito, né, de, sabe, deixa ele, né, quebrar a cabeça e tal. Aí, quando ele estava no segundo ano, a mãe dele veio, disse que ele estava em crise, e que aí veio conversar, que ele quer conversar com você, que está pensando em abandonar o curso. Sabe qual foi o conselho que eu dei para ele? Aí perguntei, você não está gostando? Não. Você não acha? Por que você não está? Porque eu acho que eu não quero, não vou trabalhar com isso. Mude. Tá? Só que eu acho que não é temeroso você abandonar o curso. Ele não abandonou, ele tentou na UFRJ ter uma prova interna, mas é muito competitivo, porque ele estava em engenharia da computação e ele queria passar para engenharia da produção. Olha só. Ou seja, ele não conseguiu a vaga, ele fez outro Enem, né? Outro Enem e entrou. Né? Esse é um caso. Eu tenho um outro caso de um amigo, eu estou um pouco afastado dele há muito tempo que eu não vejo, mas era um cara brilhante. Ele fez o concurso. E nesse caso, é na época do vestibular ainda, antes do Enem. Era unificado na minha época, parecido. Ele fez o concurso para a UF, para engenharia química, passou em primeiro lugar geral. UF. Entrou, começou a engenharia química, quando foi o quarto ano, estava no último ano, ele chegou para o pai dele e disse, pai, vou abandonar o curso, eu não quero fazer isso. Só que ele era muito brilhante. Aí fez outro vestibular, tirou primeiro lugar de novo, aí fez para biologia, fez mestrado e doutorado. Ou seja, 2 casos, né? Interessante. Mas, tipo assim, se você está realmente infeliz, não, isso não tem nada a ver comigo, não vou conseguir, não estou... Mude. Não tem nenhum demérito. Sim. Né? Agora, eu acho que, principalmente para o aluno, às vezes da UF, o aluno principalmente que tem, por exemplo, eu particularmente, se tivesse entrado nessa crise, eu não teria abandonado, né? Porque eu não posso me dar o luxo, eu não sou classe média, para me dar, não vou abandonar e vou, seja lá o que Deus quiser, vou estudar de novo, se eu não passar, não sei. Eu abandonaria, mas tentaria fazer outro Enem e levando o curso paralelamente, tranco, estudo para mim. Você tem a opção de trancar a matrícula, mas eu acho que sempre é hora para recomeçar. Eu acho que, justamente por isso, porque nem todos os alunos entram com grau de maturidade. Eu não entrei com o grau de maturidade que tinha minha sobrinha, né, no curso de graduação. Isso é normal. Isso é muito bom você ter falado isso, porque realmente tem um pessoal que se desespera e às vezes termina o curso com culpa e medo de largar. Não deve se desesperar, isso é absolutamente normal. Entende? Normal. Ou seja, eu acho que um jovem de 17, as pessoas vão entrar na faculdade com essa idade, eu entrei com 17, 18, 19 anos, não tem ainda a maturidade necessária, formada, nem sabe. Não é assim. Sim, verdade. Isso é normal. Eu acho que esse tipo de dúvida vai ocorrer. Se ocorrer, encare isso como fazendo parte do processo. Não é nada desesperador. Sim. Obrigado por esse último conselho, que acho que foi um dos mais importantes que você falou. Você falou bastante coisa importante, mas esse eu acho que o pessoal realmente precisa escutar, principalmente em época de pandemia agora. Sim, sim, relaxa, relaxa. André, Ok. um abração, muito obrigado por ter ficado... Não, eu que agradeço a oportunidade de participar, estou sempre à disposição. Um abraço. Um abraço.